Muito bem-vindos para mais um shiur excelente com a ajuda de Hashem sempre. Sabe que eu sempre penso que, e gostaria de passar esse sentimento para vocês, que a gente tem um mérito, queridos, de fazermos parte de um povo onde nós temos Gdolim. Gdolim são nossos faróis, aqueles mentores, nossos Rabanim, que são nossos faróis de vida. São pessoas que têm uma cabeça, um intelecto maravilhoso, uma visão 100% clara, atitudes e comportamento dignos do que a Torá e Hashem pedem para a gente. Sabe que um deles é o famoso Hafetz Haim. Hafetz Haim faleceu em 1933, só para a gente poder se localizar um pouquinho, e ele tem uma frase que eu não conhecia ela, mas talvez ela seja famosa. Mas como eu costumo dizer, se ela não é famosa, que fique aqui e agora. Perguntou uma vez o Hafetz Haim, se a gente pudesse sintetizar o que é um homem. Homem quer dizer ser humano, homem ou mulher. O que é um homem? Diz o Hafetz Haim, o homem é o que ela vê. O que é um homem? Disse o Hafetz Haim, ele é o que ele ou ela vê. Isso é o sinônimo, é a síntese do que um homem é. Eu gostaria de sugerir para vocês uma explicação sobre essa frase do Hafetz Haim. Eu não sei se é exatamente isso que ele quis dizer, mas eu gostaria de me aventurar com algo que certeza é verdade, e a gente usa a frase desse grande homem, Zichron Libraha, para ser o nosso norte. O que é um homem? Nós somos o que nós vemos. Here we go. Eu queria começar com uma história, pessoal. No começo de 1900, havia um agricultor que ele tinha muito pouca educação. Trabalhava na agricultura, um fazendeiro, mas ele tinha muito pouca educação. Muito pouca capacidade, estudo, teve pouca oportunidade na vida. Ele descobriu um metal precioso na sua fazenda e, de repente, o pessoal que estava lá do lado, pessoas mais da cidade grande, começaram a escutar, foram visitar esse homem e falaram, olha, a gente vai começar a dar alguns lances pelo seu terreno. E ele entendeu que de alguma forma tinha algo muito valioso lá dentro. Até que ele falou, olha, eu não vou vender de primeira, porque tem muitas ofertas, eu quero pegar a melhor oferta. Então aquele senhor simples da fazenda escutou que na cidade grande tinha um homem que estava dando o maior lance. Só que ele precisava sair daquele vilarejo pequenininho, onde ele tinha aquela fazenda que encontrou uma pedra preciosa, para a cidade grande. Como que se chega lá? De trem. O que é um trem? Sei lá eu. Ele nunca tinha visto um trem. Ele foi lá na bilheteria para comprar uma passagem de trem da cidadezinha para a cidade grande, encontrar o homem que queria pagar o maior valor pelo seu campo, e a moça começou a falar para ele, olha, a gente tem aqui 3 categorias no trem. Tem a terceira categoria que talvez você ganhe uma cadeira, quem chegar primeiro se resolve. A segunda classe é aquele que tem um assento demarcado. E na primeira classe, essa você tem um assento top e com muitos serviços de alimentação, de lazer, para você ter uma viagem maravilhosa. Mas disse a moça da bilheteria com muita arrogância, olha, aqui é só para os ricos. E você não pertence à primeira classe, talvez segunda e mais provavelmente a terceira. Ficou aquele fazendeiro simples que já estava virando novorish quase, sentiu mal e falou, olha, eu vou dar uma lição para essa moça da bilheteria. Eu quero primeira classe. Foi lá, comprou o bilhete e pagou em cheio todas as economias que ele tinha, viagem daqui 4 dias. Em 4 dias ele volta para a estação de trem e ele também, com todo o seu orgulho, com aquela maletinha simples que ele tinha, roupa simples, indo encontrar o grande businessman para vender o seu campo agora, ele ficou com um pouco de orgulho e falou, não vou perguntar para as pessoas o que eu faço agora. O que todo mundo fizer, eu vou fazer atrás. Então ele viu a multidão entrando no trem que ia para a cidade grande e ele seguiu o fluxo. De repente ele vê todo mundo correndo para sentar, ele corre para sentar também. Só que quando ele chega para sentar, ele não encontra um lugar muito bom, ele acaba se colocando num lugar um pouco mais confortável, só que embaixo do banco. Ele abre a janela e pega aquele vento quente, mas pelo menos tinha um ventinho. Em poucos minutos aquele fazendeiro adormece, daqui a pouco já chegou na cidade grande. Horas depois, um homem acorda ele e ele só sente uma bota lustrada encostando
na cabeça dele, batendo assim, dando um pontapé na cabeça dele. Um homem furioso. E fala para ele, olha, Habibi, o senhor, que você faz aí no chão? Acorda. E aí esse fazendeiro que tinha passagem, tudo certinho, falou, quem é você para aquele homem com a bota? Ele falou, eu sou o fiscal. Aqui nesse trem a gente não dá carona para quem não paga. Se você está embaixo do banco, você vai agora pagar uma multa e o ticket de transporte da cidade pequena para a cidade grande. Se aquele senhor, coloca a mão no bolso, eu tenho o ticket, ele mostra o ticket de primeira classe. O fiscal não acredita, ele pega o ticket, confere, vê que ele é verdadeiro e fala para ele, então uma pergunta, se você tem o ticket de primeira classe, o que você está fazendo embaixo do banco? Ele diz, eu vi todo mundo entrando, a multidão correndo, eu corri atrás, todo mundo entrou nessa classe, eu entrei atrás e eu entrei embaixo do banco. É o único lugar que eu achei. Mas o fiscal falou para ele, mas você não é todo mundo. Porque todo mundo, 90% sentou na terceira classe, poucos na segunda e quase que ninguém na primeira. Você não é todo mundo. Você tem o ticket da primeira classe. Eu queria que a gente, já que a gente tem nossos faróis, no caso aqui hoje o Hafetz Haim, dentre outros maravilhosos, cada um com seu grande mérito, eu queria pegar, pessoal, e transportar a gente, Bezrat Hashem, hoje, em um tópico para viver na primeira classe. Porque nós somos dignos de viver na primeira classe. Tem um episódio famoso, e é com ele que a gente vai embarcar do que é o homem é o que ele vê. Nós somos o que nós vemos. Eu nunca tinha visto esse episódio nesse prisma, mas preparando o show de hoje, eu queria desenvolver esse tópico que todo mundo conhece, essa passagem, melhor dizendo, da Torá que todo mundo conhece, mas no prisma novo. Acompanhe comigo, e a nossa Torá é tão infinita, pessoal, que o mesmo episódio tem uma outra lição que a gente talvez nunca tinha imaginado. Eu nunca tinha visto assim. O povo ficou no deserto 40 anos. O povo sai do Egito, 40 anos no deserto, se dirigindo a Israel. Finalmente, eles chegam nos finalmentes, pronto para entrar na terra de Israel na hora H, e na verdade era planejado que eles ficassem só um ano, acabaram ficando 40, mas era planejado um ano só. E de repente, os líderes das tribos, que eram pessoas gigantes, muito tops, cada um dos 12 líderes, chamados Meraglim, como a gente conhece, espiões, eles falaram, olha, a gente quer primeiro visitar a terra de Israel para saber como conquistar esse local onde a gente vai entrar. A gente nunca conquistou lugar nenhum, a gente saiu do Egito e agora a gente virou um povo, a gente não sabe como funciona, a gente quer conquistar esse lugar, mas primeiro a gente quer ter um mapeamento bélico de como fazer isso. Um mapeamento militar de como fazer isso. Vão 12 espiões, todo mundo conhece a história. 10 voltam com um report azedo, negativo, limonada. 2 voltam com um report sorridente, yuhu, Hello Kitty, happy, feliz, satisfeito, positivo. E é incrível, pessoal, que se a gente for olhar agora, acompanhem comigo, nenhum deles falou que dos 12 líderes, nenhum deles, ou 12 espiões, mesma coisa, nenhum deles falou que a gente viu lá bicicletas voadoras, ou políticos corruptos. Eles falaram, os 12, somente o que eles viram. Por exemplo, quando eles falaram a verdade, nós vimos gigantes. Ou nós vimos uma terra enorme, que é um tanto assustadora. Ou alguns falaram, vimos uma terra halav udvash, que ela emana leite e mel. E tudo isso era verdade. Tinha gigantes, tinha leite e mel. Ninguém mentiu. Qual foi na prática, pessoal, o divisor de águas entre os 10 Meraglim e os outros 2, no caso Kalev e Yoshua? E lembrem, pessoal, que esse episódio fez com que a gente ficasse mais 40 anos no deserto. Esse episódio fez com que houvesse Tisha B'Av. Esse episódio fez com que houvesse a destruição do primeiro e segundo Bet HaMikdash. Hashem falou, agora que vocês choraram por algo que não tinham que ter chorado, eu vou fazer vocês chorarem de verdade. Mas, voltamos. Qual foi o divisor de águas, queridos, entre os 10 espiões que falaram mal e os 2 que falaram bem?
todos falaram única e exclusivamente somente a verdade. A resposta tem que ser, se a gente olhar na Torá, que 10 dos espiões falaram o cenário que eles viram, que eles enxergaram. Nós vimos isso, nós enxergamos isso, e foi o que a gente falou, nós não mentimos. Os outros 2 também falaram a verdade, só que eles falaram o seguinte: a Terra é de gigantes? Verdade. A Terra tem um governo pré-estabelecido? Verdade. Tem um exército que já reside lá há dezenas de anos e a gente nem exército tem? É verdade. Mas, um minuto. Quem melhor do que a gente tem a chance, disseram os 2, de ganhar deles? Por quê? Porque se a gente morou no deserto, um lugar onde ninguém consegue sobreviver por poucas horas, talvez um dia no máximo, e a gente já viveu por lá por meses. Se a gente ficou 210 anos no Egito e a gente acabou saindo de forma gloriosa, se já deu certo até agora, certeza também vai dar certo. Como? That's not our job. Não é o nosso job. Porque quem fez dar certo até agora vai fazer continuar dando certo. Certeza nós vamos ganhar. Todo mundo falou a verdade. Os 10 viram a situação rala, do jeito que os nossos olhos enxergam. Os outros 2 participaram o cenário macro, tudo que a gente já viveu, o que a gente vive, e Bezat Hashem, no caso, explicitamente, com a ajuda de Hashem, o que a gente vai viver. E sabe que, pessoal, olhando 3.000 anos de história, depois, porque eles saíram do Egito no ano 2448 no calendário judaico, um ano depois, exato, foram os Meraglim, ou seja, 2449 no calendário judaico mais uma vez, ou seja, de hoje, se a gente voltar atrás, 3.337 anos atrás a história aconteceu. E eu não sei o que a gente falaria, mas eu não sei de que lado a gente ficaria, porque o teste foi muito grande. Mas a Torá conta isso para que a gente aqui e agora possa aprender. Que nem sempre, pessoal, a gente tem que ver as coisas do jeito que elas são a seco. A gente precisa olhar isso num prisma um pouquinho maior, um prisma um pouquinho mais, não enfeitado, mas mais, isso mesmo que eu vou falar para vocês, verdadeiro. Porque se a gente sobreviveu tantos dias e meses no deserto, por que a gente não vai entrar na terra de Israel também? Mas a gente está aqui para aprender, e olhem que interessante. Como que Yoshua e Kalev ben Yefuneh, que foram os 2 espiões que deram o veredito sobre a terra de Israel de uma forma sorridente, como que eles acionaram o jackpot, pessoal? Olhem que interessante. O que fez eles? Tá bom, porque eles viram de uma forma macro, como a gente falou. Se a gente viveu até agora, o mesmo Deus que ajuda até agora vai continuar ajudando. Tá bom, mas por que os outros não tiveram essa mesma atitude? Por que somente Yoshua e Kalev? E de novo, está explicitamente na Torá. Yoshua falou o seguinte, Moshe Rabbeinu rezou por ele. Yoshua, o nome dele era Hoshea, Yehoshua virou, adicionaram a letra rei do alfabeto, que é a mesma letra de Hashem. Moshe Rabbeinu falou, Yoshua é meu aluno, eu vou fazer tefilá para ele saia bem. Kalev ben Yefuneh, que foi o segundo dos 2, o último dos 2, que falou bem da terra de Israel, apesar que todos falaram a verdade mais uma vez, a Torá conta para a gente explicitamente que ele foi para Hebron fazer tefilá para Avraham, Yitzhak e Yaakov, usando o mérito deles, tefilá para Hashem, usando o mérito deles, os avós, nossos patriarcas, para que Hashem ajudasse ele. Olhem que power, pessoal. Yoshua e Kalev, ambos precisaram de uma preparação. Um, Moshe Rabbeinu rezou por ele, e outro, ele próprio foi rezar por si mesmo, porque Kalev não era aluno de Moshe Rabbeinu. Mas eles pediram para que a gente consiga olhar a situação de uma forma certa. Errado. Todos os 12 olharam de uma forma verdadeira. Talvez até certa, mas só 2 deles olharam do jeito que Hashem queria, no caso Kalev e Yoshua, porque Emet, verdade, só tem uma. Os outros 10 espiões olharam do jeito que eles viram a situação a olho nu. E o erro foi
porque um olhou somente, sabe aquele, quando o cavalo tem aquele visor que tampa a visão dele na charrete para ele não olhar para trás, é só o que tem na minha frente. Kalev e Yoshua, depois de um preparo, como a gente mencionou há um minuto atrás, eles conseguiram olhar aquele Deus num prisma maior. A gente na nossa vida fala muito sobre emuná, sobre confiar em Hashem, sobre ter fé em Hashem. E, óbvio, tudo depende de emuná, mas às vezes a gente esquece de muitas coisas. Vejam que nem Kalev e nem Yoshua negaram nada dos demais. Eles falaram a verdade, os outros também falaram a verdade. Mas Kalev e Yoshua falaram algumas frases que a gente tem que lembrar que nós temos, Baruch Hashem, uma visão. Atrás da visão, a peça que faz a gente enxergar, talvez é isso que o Hafetz Haim disse, que o homem nós somos o que nós enxergamos, é porque isso define quem nós somos de verdade. Como eu enxergo, como nós enxergamos a situação. Yoshua e Kalev falaram, Naale veyarash notah. Vamos sim ir, a gente sim vai conseguir conquistar a terra. Al tiraum, não tenhamos medo. Hashem itanu. Pesukim da Torá, estou lendo. Hashem está conosco. Sim, tem um governo lá. Sim, tem um exército lá. Eles nunca negaram isso. Mas Yoshua e Kalev falaram para o povo o que é isso para um campeão. No caso, com todo respeito a Hashem. Quem fez tudo dar certo até agora, certeza vai fazer dar certo. É nós, Hashem no coração. E não só no coração, Hashem na prática. Porque nós somos o que nós enxergamos. Todo mundo vê a mesma coisa? Incorreto. Os 10 viram algo, os outros 2 meraglim viram algo completamente diferente no mesmo cenário, na mesma paisagem. E da onde eles tinham que aprender a ver de uma forma sorridente? Pessoal, cadê o Emuná? Cadê o Baruch Hashem? Cadê o Bezrat Hashem que a gente fala todos os dias? Com a ajuda de Hashem. É aqui que a gente vê se a pessoa acredita de verdade em Hashem. Mas da onde eles aprenderam? Tiveram alguma lição anterior, fora que Yoshua teve Moshe Rabbeinu rezando por ele, que já era magno, e Kalev foi fazer tefilá também, rezar no túmulo dos avós, em Hebron, como a gente mencionou? Sim, teve. Vou contar para vocês um episódio. E a gente já vai ligar com Kalev e Yoshua daqui meio minuto, ou 1 minuto. Esse episódio aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial. Rebbe de Belz, Rev Aaron Rokeach, um gigante, ele foi fazer um tish logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tish é aquele get together que os Hassidim fazem de uma forma respeitosa. Eles se get together, que eles se juntam sexta-feira à noite, e o Rebbe senta, come na frente dos Hassidim, fala do Dvar Torah, reparte um pouco de comida, que chamamos de tish mais uma vez. E o Rebbe de Belz olha logo depois da Segunda Guerra Mundial. Fazer um tish. Olha para a cara dos sobreviventes. Quando se vai num tish, a gente vê os Hassidim bem arrumados, aquele shtraimel, aquele chapéu magnífico, magno, digno. Naquele momento, ninguém tinha nenhum shtraimel. Aquela capota que os Hassidim usam, aquele atirê maravilhoso. Naquele momento, uma vestimenta simples que eles ganharam das forças aliadas. E de repente o Rebbe de Belz falou, eu vou pedir para eles cantarem, para eles se estimularem que hoje é Shabbat, sexta-feira à noite. Levantou o Rebbe de Belz e disse um Dvar Torah para eles. E esse Dvar Torah, Kalev e Yoshua também escutaram ele. Acompanhem comigo. Esse Rebbe de Belz, pessoal, olhem como a nossa Torá é surpreendente, a gente nunca pensou nisso. A gente já falou isso milhares de vezes, não centenas, a gente nunca pensou nisso. Az Yashir Moshe Bnei Israel, famosa canção, a Shirah, que o povo falou na saída do Egito. A gente fala isso todos os dias em Shacharit. Parashat Beshalach, isso consta, em Parashat Beshalach. Az Yashir Moshe Bnei Israel Tashirazot, e o povo, com uma alegria total, fez uma canção, homens e depois mulheres para Hashem. A Gemara fala que Az Yashir é future tense, linguagem de futuro.
Mas espera aí, o povo cantou ou vai cantar? Os dois. Mas por que está na linguagem de futuro? Daqui a Gemara aprende que o povo vai cantar no futuro. Então a Gemara no Tratado de Sanedrin aprende daqui, queridos, que essa é uma das provas na Torá que vai haver Tchiat HaMetim, ressurreição dos mortos. Perguntou Rebbe de Beus, por que a gente aprende aqui para o futuro? Porque justo aqui a gente aprende o conceito na Torá de Tchiat HaMetim, de ressurreição dos mortos no futuro, quando Hashem achar o momento correto. Esse Rebbe de Beus é algo gênio. Porque 80% dos Yehudim não saiu do Egito. De acordo com outra opinião, 98% dos judeus não saíram. E de acordo com uma última opinião, 99,8% dos judeus saíram e só 0,2% saiu. Não saiu e 0,2% saiu. Ou seja, uma opinião diz que 20% dos judeus saiu do Egito, outros 80% ficaram no Egito, isso mesmo. Uma segunda opinião diz que 98% dos judeus não saiu do Egito e somente 2% saiu. E a última opinião diz que 99,8% dos judeus ficaram no Egito, nunca saíram e só 0,2% saíram. Qual foi a reação daqueles 0,2%, 2% ou 20% no máximo que saíram? O que a gente canta todos os dias e nunca pensou sobre isso. Az yashir Moshe bnei Israel. Disse o Rebbe de Beus, naquela época quando saíram do Egito, muitos saíram sem irmãos, sem pais, sem familiares e sem amigos. E da onde eles tiveram a vontade de falar shirá, cantar? Esse Rebbe de Beus, porque o nosso povo é um povo que, apesar das dificuldades, e sim, não é fácil, a gente sempre olhou e sempre vai olhar para o futuro. E é lá mesmo que a gente aprende o conceito de Tchiat HaMetim, ressurreição dos mortos. Por quê? Porque na situação mais difícil é a situação onde a gente mais tem a probabilidade, como Yehudi, de ver a luz. Yoshua e Kalev passaram pela Shirá, saíram do Egito. E eles falaram para si mesmos, se Moshe Rabbeinu e o povo inteiro, apesar de grande parte, mais de 3/4 do povo não saiu, cantaram, aqui na entrada de Israel agora, nós Meraglim, a gente também vai cantar. Porque quem comandou até agora vai continuar comandando a batalha. Pessoal, imaginem hoje, se a gente pegasse alguém que passou pela Segunda Guerra Mundial, sem desmerecer nenhum dos sentimentos, nenhuma das dificuldades, que a gente não tem nem ideia do que esses grandes homens e mulheres passaram, e colocasse eles aqui para olhar, pessoal, os poucos que ainda sobreviveram devido à idade, as yeshivot, as escolas, as sinagogas, os projetos de chesed, de bondade que nós temos no mundo, se eles, naquele momento, a gente pudesse transpor eles para um segundo para cá, ver o que nós temos poucos anos depois, relativamente poucas décadas depois, certeza que eles diriam, apesar da grande dor, Az yashir Moshe. Agora sim a gente entende a canção de Moshe Rabbeinu. Como que 80% ficou lá? Pelo menos. Só 20% saiu, eles cantaram, porque nosso povo vive de sorrisos. Nosso povo vive de olhar para o futuro. Nosso povo vive de olhar para a situação no macro e não só aquela situação pequenininha que vive na nossa frente. Esse foi o divisor de águas, eu acho, de Yoshua e Kalev. Assim começou o Rebbe de Beus, o Tish, para aqueles prisioneiros. E assim eu queria continuar o shur de hoje falando para vocês que nós, Bnei Israel, somos o maior milagre, milagre que existe no mundo. Se tem um povo que sempre pode cantar, mesmo que passa por situações muito difíceis, sem desmerecer nenhuma dor, nós somos esse povo. Eles contam que uma vez um dos grandes mestres da Hassidut, Rav Shneur Zalman de Liadi, com alguns colegas, tinha um task de subir uma parede, escalar para chegar do outro lado por qualquer razão,
e ninguém conseguia chegar do outro lado. Que de repente, alguns momentos depois, eles olham e tem um homem que está escalando e chegando lá na frente, chegando lá em cima, melhor dizendo. No caso era o Rav de Liadi, era o Shneur Zalman Liadi, Zichron Libraha. E perguntaram para ele os colegas, Shneur, a gente tentou muitas vezes junto com você, a gente não conseguiu, como você conseguiu chegar lá em cima? Disse ele, a diferença entre eu e vocês não é nenhuma habilidade de rapel. É que eu decidi olhar para cima e não olhar para baixo enquanto eu estava subindo. Enquanto que vocês, cada vez que a gente estava subindo, olhavam para baixo e o medo de cair à altura fizeram com que vocês não conseguissem subir. Esse é o nosso povo. Bnei Israel é olhar para cima. A gente pode carregar as bagagens de muitas que a gente já saiu e vai sair de todas as próximas, que ninguém tenha mais nenhum sofrimento. Mas se tivesse o povo, Bnei Israel é um povo que a palavra Nes, milagre, é natureza do nosso povo. E a pergunta que Hashem faz para a gente diariamente é, você, isso mesmo, você, eu, nós, fazemos parte dos 10 diariamente ou dos 2 meraglim? Repito, a gente olha para o mundo com olhos naturais demais ou a gente tem a capacidade de olhar para o mundo num macro? A nossa emuná faz parte viva da nossa vida ou não? A gente faz parte dos 10 meraglim, que olharam do jeito só que eles viram sem Hashem, ou dos 2 meraglim. Disse o Havetz Chaim, a pessoa é o que ela enxerga. Eu acho que talvez é isso que o Havetz Chaim quis dizer, num level mais deep, um pouquinho mais profundo. No nosso dia a dia, queridos, a gente tem a oportunidade de escolher ser um dos 2 ou dos 10. A gente olha para cada uma da situação, cada um dos fatos da nossa vida, ou, me permitam, in natura, do jeito que ele é, com um olhar triste, ou, já que a gente chegou até hoje e a gente passou por tantas batalhas, então a gente certeza vai conseguir. E desde quando, pessoal, o povo eu de um povo in natura? Nunca foi, nunca será. Nós somos acima da natureza. Uma vez eu vi um trocadilho em inglês, não funciona em português, mas é muito fácil de entender. Eu vou contar para vocês. Todo Yehudi tem que ter um tipo sanguíneo específico. B positivo, traduzo para o inglês que funciona direito. Todo Yehudi tem que ser B positive. Pessoal, nem que gênio! Cada Yehudi, homem ou mulher, criança ou não criança, todo mundo tem que ser, ainda mais no século 21, B, que tipo sanguíneo? B positivo. B positive, ser positivo no inglês. Se a gente olha para a história do mundo, a gente vê quando se trata de Bnei Israel, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 a 1 é pelo menos 3. Nós provamos que nacionalmente, nesse ponto, me permitam, com todo respeito, a matemática não está certa quando se refere a Bnei Israel. Fiquei pensando, pessoal, quando está preparando o shiur, é curioso, quando se trata de comidas, a gente se preocupa e tem que se preocupar, cada um no nível que acha que é importante, nada contra e muito pelo contrário a favor, frutas ou legumes que não tenham agrotóxicos, e o mundo está caminhando nesse sentido e por que não ser saudável, maravilhoso. A gente não come qualquer coisa, mas fica uma pergunta de uma reflexão, por que a gente convida para entrar de tapete vermelho nas nossas cabeças qualquer ideia? Na hora de comer, a gente olha se tem agrotóxicos ou não, às vezes, ou sempre. Na hora de convidar para entrar e morar no nosso intelecto, a gente já fica de portas abertas, a gente abre as 2 portas de casa, as 2 portas do salão chamado cérebro, e convida de tapete vermelho qualquer ideia para entrar na nossa cabeça. A gente tem que trabalhar, queridos, dentro e fora de nós, para ver o que a gente vê. E como a gente vê, isso depende de trabalhar dentro de cada um de nós. Eu repito, o que a gente vai ver, o que a gente vai ler, a gente não precisa ler tudo e ver tudo. Ah, mas tem alguém no Instagram... Peraí, eu preciso saber de tudo, e todos. Se a gente conseguisse cuidar bem da nossa vida, queridos, a gente seria tão mais feliz ainda. Porque quando a gente vê tanta coisa, mas tanta coisa, às vezes a situação azeda e não vale a pena para a gente. Deixa eu me explicar um pouco melhor, acompanhe comigo. A gente permite de tapete vermelho
qualquer coisa entra na nossa cabeça. Agora, na nossa boca tem que ser kasher, etc e tal, que é maravilhoso e tem que mesmo. Mas por que na nossa mente as ideias também não tem que ser kasher, pessoal? Acompanhe comigo. Se a gente abre qualquer jornal, só muda a data. Acompanhe comigo. Qualquer jornal do mundo, só muda a data. Morre fulano, fulano, fulano. Terremoto, tempestade em tal local. Terremoto em tal local. A guerra em tal local já dura tantos dias, no caso, anos. Ou outra matéria, uma atrás da outra. Polícia Federal apreende na nova Lava Jato, na nova missão. E vem um nome que mudou, só o nome muda, mas é quase que a mesma coisa, fulano e fulana, que de fato não se comportaram de forma que deveriam. Pessoal, acompanhem comigo. O jornal, para vender, a notícia para vender, tem que trazer calamidades. E eles fazem business, porque a vida deles, e eles estão falando a verdade, mas a gente aprendeu dos 10 e dos 2 que tudo é verdade. Mas é só isso que tem no mundo? É só isso que a gente vai enxergar? Porque tenta imaginar, pessoal, por que o jornal não fala que os jovens nas escolas, agora que proibiram celulares, já faz talvez um ano quase, eles no recreio olham olho no olho e brincam um com o outro. Eu nunca vi nenhum jornal trazer isso. Por que não contam nos jornais que as famílias que sentam para comer juntos, pelo menos 3 vezes por semana, estatísticas em faculdades americanas provam isso cientificamente. Tem um efeito terapêutico maravilhoso para a família, um efeito terapêutico emocional de forma surpreendente. E mostra a foto de famílias que comem juntas. Esse jornal nunca mostrou, talvez nunca vai mostrar. Por que o jornal não mostra que tem um povo muito estranho? No caso, o povo Yehudi, que quando tem festas judaicas, são 2 dias, às vezes quando cai com Shabbat 3 dias, fica 48 horas ou 72 horas offline. Hoje no mundo isso é absurdo. Por que o jornal não mostra, queridos? Tudo isso são fatos verdadeiros que eu fiquei pensando antes de preparar o shiur, ou quando estava preparando o shiur, que a tzedakah, o amount, o número, o valor de tzedakah, de caridade que se dá no mundo, nunca foi tão elevado. E ainda mais de forma anônima. Isso mesmo. Às vezes tem projetos que precisam arrecadar fundo de bolsas, um valor que é maravilhoso, é espetacular, e de repente passa a meta. Quantos tem? E muitos são doadores anônimos. Por que o jornal não traz isso? Porque se trouxer isso, não vende. Mas isso também existe no mundo. Então por que a gente não olha? Nós decidimos o que olhar e para o que olhar. Tudo que eu falei para vocês, eu pensei e não inventei nada que não existe. Mas será que a gente precisa de tapetes vermelhos? Olhar, porque tudo que a gente olha, tudo influencia nas nossas mentes e fica lá. Será que tudo a gente precisa olhar, cada calamidade, olhar fundo? Será que a gente precisa disso? Se precisar, olha o resto junto, para ter uma vida, uma salada de fruta balanceada, para ver quanta coisa maravilhosa o mundo também sim oferece. Será que no jornal eles contam? Eu acho que talvez pode ser verdadeiro, que o Hazan acabou cantando um Kadish a mais, ou alguma estrofe a mais na Tfilá de Shabbat, ou dos Hagim, sei lá o que for, e a gente não escutou ninguém reclamar? Será? O jornal não vai contar isso. A gente é o que a gente vê. E nós decidimos o que enxergar. Porque um Yehudi tem que ser tipo de sangue B-positive, ser positivo. Porque ser Yehudi hoje, aqui agora escutando esse shiur, é porque nós fazemos parte de um milagre que virou a natureza do povo Yehudi. Povo que foi perseguido em qualquer um dos continentes, em qualquer momento da história. E Hashem, óbvio, fez a gente chegar até aqui. Se fez, fará também. Eu queria finalizar o shiur com 2 pontos muito importantes nesse conceito de olhar para o mundo, não de uma forma florida que não existe, porque os 10 espiões e os 2 todos falam a verdade.
e nós escolhemos diariamente se a gente quer fazer parte dos 10 ou dos 2. Porque cada um de nós é espião na nossa vida, a gente olha para informações, lê, ouve, registra e insere elas nas nossas cabeças. E a gente acaba passando um report para o nosso cérebro. A gente vai fazer parte dos 10 ou dos 2. Escolha nossa. Queridos, acompanhem comigo nessa parte final do shiur. Tem um pasuk em Shir HaShirim. Eu tive essa ideia muitas vezes, só que eu nunca achei um source, uma fonte na Torá. Eu achei recentemente, fiquei muito feliz e eu queria compartilhar com vocês. Tem um pasuk no Shir HaShirim, o 5º verso de Shir HaShirim. Quem escreveu Shir HaShirim? Shlomo HaMelech, o homem mais sábio do mundo. Diz o pasuk, Shechorá ani venavá benot Yerushalayim. Eu estou um pouco bronzeada e as filhas de Yerushalayim são pessoas lindas, bonitas, essa é a tradução, elegante. Shechorá ani, eu sou bronzeada, venavá benot Yerushalayim, e as moças de Yerushalayim, elas são maravilhosas, bonitas e elegantes, essa é a tradução. Rav Baruch Epstein tem um comentário chamado Torat Mimá, onde ele traz em cada um dos versos, uma obra magnífica, outras explicações. E o Torat Mimá traz sobre esse passuco, vale a pena olhar dentro. Shechorá ani venavá benot Yerushalayim, Midrash Rabbah. Rav Baruch Epstein, pessoal, foi filho do autor do Aruch HaShulchan, e sobrinho do Netziv de Volozhin. Diz ele o seguinte, diz o Midrash o seguinte sobre esse pasuk. Shechorani venavá benot Yerushalayim. Eu sou morena e as filhas de Yerushalayim são maravilhosas. Amra Knesset Israel. Disse, e a gente continua dizendo, o povo Yehudi, Shechorani, estou bronzeada, eu estou queimada com Hashem. Bifnei Atzmi. Eu estou queimado, eu não tenho muito valor. Quantas mitzvot eu já faço? Quantas challenges, desafios a gente já tem na vida, esse século XX é muito difícil. Porém, diz Hashem, Venavá bifnei koni, eu sou maravilhosa nos olhos de Hashem. Elegante, bonita, linda. Pessoal, olhem que power. Diz o Midrash, muitas vezes, Amra Knesset Israel, Shechorani, eu estou queimada, eu estou mal nos meus olhos. Hashem não gosta de mim, Hashem não está feliz comigo. Porém, diz o Midrash, Venavá bifnei koni, eu sou maravilhosa nos olhos de Hashem. Muitas vezes a gente tende a olhar de forma negativa para nós mesmos, mas Hashem olha para a gente de forma positiva. Me permitam, eu costumo dizer para as pessoas que eu estudo junto e atendo, que algo maravilhoso, que eu acho, e depois, agora que eu achei essa fonte, eu fiquei muito feliz, que a gente se preocupa muito de falar Lashon Hara e é muito importante se cuidar sempre. Mas Motzi Shem Ra é pior que Lashon Hara, é quando a gente mente sobre outra pessoa. Lashon Hara é quando é verdade, e é pejorativo, e Motzi Shem Ra é pior, é quando é mentira. Quando eu falo que Hashem não gosta de mim, quando nós falamos que Hashem não gosta da gente, isso é Motzi Shem Ra, porque a gente está mentindo. Como eu sei disso? Aqui, Amra Knesset Israel Shechorani bifnei atzmi, eu sou feia. Hashem não está feliz com a gente. Porém, Venavá bifnei koni, Hashem fala para mim, você é maravilhoso. Você é maravilhosa, eu estou feliz com você. Óbvio que a gente sempre precisa melhorar. Mas melhorar faz parte, isso não quer dizer que a gente não é bom. Isso também é viver positivo, isso é também ter emuná em Hashem, porque foi Hashem que contou isso pra gente no Midrash. E para quebrar a banca, pessoal, o Beit HaLevi, um passo adiante, tem uma obra chamada Mamar HaBitachon, do Beit HaLevi próprio, um dos Rebbe de Brisk. No capítulo 3, a gente sempre escuta no mundo que não é bom pensar coisas não boas, mas eu nunca sabia se isso é verdade ou não. O que a Torá tem a dizer pra gente? O que me interessa é o que Hashem tem a dizer, porque o resto são tudo especulações, nesse caso. A gente não tem certeza. O que Hashem tem a dizer? Diz o Beit HaLevi pra gente, queridos, o seguinte, que ele traz uma prova da Torá, que na época que tinha guerras, na época do Talmud, na época da Torá, que tinha guerras, uma das pessoas que não podia ir para a guerra, isso mesmo, era proibido de ir para a guerra, até para isso tem regras na Torá, que o quê? E se foi, ele tem que voltar, é uma pessoa que tem medo. A pessoa tem medo, ele tem medo.
Pergunta ao Beta Levi por quê, ele traz o Rambam, ele explica assim. Por quê? Porque uma pessoa que tem medo, quando ele vai para a guerra, ele atrai o inimigo, isso mesmo. Ele faz com que ele seja capturado, o povo se dê mal e a guerra seja não favorável. Por quê? Porque eu tenho medo. O que muda se eu tenho medo? Quem vai saber? Diz o Beta Levi para a gente um princípio. Quando a gente fica com medo, quando a gente vê as coisas de uma forma azeda, longe da gente, isso faz com que aquilo aconteça. Deus nos livre com a pessoa. Ah, pensamento ruim atrai maus pensamentos. Talvez eu pensei que era uma frase da Hello Kitty isso. Vai lá saber se é verdade. Leavdil, nas devidas proporções, diz o Beta Levi, ele prova isso, como eu falei para vocês, que o quê? Que uma pessoa que vive azedo, o azedo acontece só porque ele ou ela pensam assim. Nós somos e acontece com a gente o que nós enxergamos. Quando eu escuto século XXI, a geração é muito difícil, como que eu vou querer ter filhos? É mais fácil ter um cachorro? Hello! A geração hoje tem adversidades, tem desafios, tem oportunidades. Mas não é difícil, porque a geração que tem mais brachá no mundo é a nossa geração. É a geração que mais teve oportunidades no mundo é a nossa geração. Pergunta para o Raham Google, o Raham Chat. Hashem fala para a gente, Habibi, se você está comigo, vai para frente, porque eu sou o seu cosigner. Nós não estamos sozinhos. O povo Yehudi nunca esteve sozinho. A gente faz parte dos 10 ou dos 2. E como se não bastasse, a gente fecha com uma história onde mostra que a gente escolhe todos os dias ser parte dos 10 ou dos 2. E isso muda a história, isso muda a nossa história. Nós somos o que nós enxergamos e a gente decide o que enxergar. A história para fechar com chave de ouro é a seguinte, história verdadeira. Rav Shlomo Kahneman, recém-casado, posteriormente virou o Rav de Ponovitch, mas recém-casado tinha um sogro. E a história foi escrita assim, por isso eu repito. O sogro dele tinha uma yeshiva que tinha 200 alunos antes da Segunda Guerra. Ele se vira para o seu genro e comentando um dia, fala, eu vou fechar a yeshiva. E Rav Kahneman pergunta para ele por quê. Diz o sogro, porque a gente não tem mais fundos e não tem mais como custear a yeshiva. Mas falou para ele, você tem 200 alunos. Falou, tá bom, mas eu vou angariar fundos agora para pagar minhas dívidas e a yeshiva vai fechar. Rav Kahneman falou, posso ir para a vila tentar, entre aspas, a sorte? Diz o sogro, pode, mas eu já decidi fechar a yeshiva. Rav Kahneman foi para Vilna, cidade grande. Quando chega em Vilna, o gigante de Vilna era Rav Chaim Ozer Grudensky. Ele vai falar com ele para ver o que se faz nessa situação. Rav Kahneman vê que Rav Chaim Ozer Grudensky estava ocupado num Din Torah, analisando duas pessoas que estavam discutindo uma com a outra quem tem razão de pagar um caso monetário, e o Rav Grudensky estava no Bedin, na corte, julgando quem tem razão e quem tem que pagar para quem. Reuven para Shimon ou Shimon para Reuven. Rav Kahneman espera 2 horas, termina o julgamento, e ele fala para o Rav Chaim Ozer Grudensky, Rav Chaim Ozer veio esperando e fala, olha, como eu posso te ajudar? Diz ele, Rav, tem yeshiva do meu sogro que tem 200 alunos e ele decidiu fechar. Rav Chaim Ozer Grudensky fala, vamos ver como a gente pode ajudar. Termina o julgamento, os 2 saem, e o senhor que ganhou o julgamento no caso, que o julgamento foi ao seu favor, era um senhor muito, muito rico. Ele vem para o Rav Chaim Ozer Grudensky e fala, Rav, eu ganhei o julgamento e eu prometi para mim mesmo, se eu ganhasse o julgamento eu ia dar o valor todo devido para tzedakah. Ninguém melhor que o senhor para alocar isso para algum local. Rav Chaim Ozer Grudensky falou, bola no gol, golaço, Habibi. Aqui na nossa frente está um homem, Rav Kahneman, que tem bom uso, terá bom uso com esse dinheiro, a yeshiva do seu sogro numa cidade pequena que tem hoje 200 alunos.
O Rav de Ponovitch volta para a cidade e a yeshiva ficou aberta no fim. E perguntaram para o Rav de Ponovitch, com isso a gente termina, por que você teve sucesso e o seu sogro não? Pessoal, escutem o que esse homem respondeu. Meu sogro teve o sucesso que ele pensou, que ele predestinou para si próprio. Arrecadar os fundos para fechar a yeshiva. Eu tive o sucesso que eu contei com ele, manter a yeshiva aberta. Porque, disse o Rav de Ponovitch, que Hashem está sempre na nossa sintonia, com todo respeito. Se você quer fechar a yeshiva, eu te ajudo a fechar a yeshiva. Se você quer manter a yeshiva aberta, você terá a minha ajuda, Hashem dizendo, de manter a yeshiva aberta. Nós somos o que nós enxergamos. Diariamente a gente tem escolha, queridos. Sejamos 10 que viram o mundo, a vida, dia a dia, de uma forma azeda, ou os 2 que veem um mundo cheio de oportunidades de crescimento, desafios de sermos cada vez maior. A bola está com você, comigo e conosco. Semana maravilhosa.